Nesta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, o STF derrubou o polêmico marco temporal pelo placar de 9-2, ou seja, 9 ministros votaram pela derrubada do marco temporal e apenas 2 ministros votaram a favor da permanência do marco temporal. Isso me leva a tecer comentários, dar a minha opinião sobre o marco temporal e os 3 poderes constituídos da União. Eu, na qualidade de profissional de imprensa, como jornalista e radialista, quero fazer o meu comentário, intitulado 3 poderes no Brasil, segundo a Constituição Federal do Brasil de 1988. O artigo 2º da Carta Magna Brasileira diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim como o artigo constitucional deixa claro, os poderes são harmônicos, porém independentes entre si, tendo autonomia para atuar cada um dentro daquilo que lhe é específico. Todavia, não é isso que estamos vendo no nosso país nos últimos anos, pois o Supremo Tribunal Federal, STF, vem desconsiderando este artigo da nossa Constituição e sempre está interferindo, principalmente no poder legislativo federal, tomando decisões que não são da alçada do judiciário, pois legislar é atribuição específica do legislativo e não do STF. E essas interferências significam usurpação de atribuição, usurpação de papel, usurpação de poder do legislativo, e isso desmoraliza o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. E um exemplo claro disso que estamos falando foi a derrubada do marco temporal, que foi aprovada pela Câmara no fim de maio deste ano e agora está para ser votado pelo Senado, o marco temporal. Nesta quinta-feira, conforme eu já bem frisei, o STF derrubou o marco temporal 9-2, cujo resultado foi comemorado pelo governo, por ONGs ambientalistas internacionais e por povos indígenas. Somente 2 ministros não votaram contra o marco temporal: Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Os demais votaram contra e, com isso, massagearam os egos do governo, das ONGs internacionais e da maioria dos povos indígenas, mas não se preocuparam com o retrocesso que pode ocorrer no Brasil devido à insegurança jurídica. E o setor produtivo agrícola foi atingido em cheio com essa decisão. Quem foi que disse que esses ativistas de hoje se preocupam com o futuro do nosso país? O relator do texto na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Marcos Rogério, ele é do PL de Rondônia,
afirma que o setor produtivo está apavorado e que a decisão do Supremo vai forçar a Casa a tomar uma decisão, ou seja, vai forçar o Senado, abre aspas. É uma decisão que gera insegurança jurídica no campo e, se aplicada como está, pode comprometer cidades. O parlamento precisa concluir a lei e devolver a tranquilidade ao país, fecha aspas, disse o senador Marcos Rogério. Segundo o último censo do IBGE, realizado em 2022, a população indígena do país chegou a 1.693.535 pessoas, o que representa 0,83% do total de habitantes. Hoje, são quase 1,7 milhão de indígenas. Um pouco mais da metade, que é 51,2%, estava concentrada na Amazônia Legal. Entre essas pessoas, cerca de 517 mil vivem em terras indígenas. Existem hoje 305 etnias e 274 línguas indígenas diferentes. A maioria dos indígenas brasileiros não fala a língua indígena, 57%. Já a maioria deles fala a língua portuguesa, ou seja, 77%. A tese do marco temporal afirma que os povos indígenas apenas possuíam direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal do Brasil, em 5 de outubro de 1988. Assim, os povos originários só poderiam reivindicar a posse de áreas que ocupavam até essa data. Esse entendimento deriva de uma interpretação literal do artigo 231 da Constituição brasileira, que diz, abre aspas, são reconhecidos os índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, fecha aspas. Esta tese é defendida pelo agronegócio, ou seja, pelos produtores que impulsionam a economia e o desenvolvimento do Brasil com suas produções e exportações, suas vendas, até mesmo para o exterior, conforme já bem frisei aí, que são as exportações. No entanto, lideranças indígenas, pesquisadores, juristas e cientistas sociais alertam que essa tese é inconstitucional. Em seu artigo 231, o texto da Carta Magna fala em direitos originários dos povos indígenas. Isso significa, segundo eles, na interpretação deles, que esses direitos são anteriores à formação do Brasil e não podem ser lidos ou interpretados como tendo uma data específica a partir de quando eles passam a valer ou não. Até porque diversos povos foram expulsos ou removidos de seus territórios originais. A história mostra, que muitos índios foram dizimados pela civilização. Isso é verdade. A análise no STF começou em 26 de agosto de 2021, a partir de um recurso apresentado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, contra o marco temporal.
E nessa quarta, a pauta voltou ao plenário da Corte. O voto do ministro Luiz Fux consolidou a corrente segundo a qual o dispositivo fere a Constituição Federal. Segundo eles, segundo os ministros, a demarcação de terras indígenas é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece aos indígenas o chamado direito originário sobre as suas terras ancestrais. Isso quer dizer que eles são considerados por lei os primeiros e naturais donos do território, sendo obrigação da União demarcar todas as terras inicialmente ocupadas por esses povos. Aí é onde está o problema. Como todos sabem, antes do descobrimento do Brasil pelos portugueses, pelo menos a história narra isso, em 1500, retificando em 1500, o descobrimento do Brasil, segundo a história, todas as terras eram ocupadas por povos indígenas. E segundo a história, Pão de Açúcar, no estado de Alagoas, estou falando aqui para um universo mais curto, com exemplo mais palpável, sobre Pão de Açúcar e algumas cidades de Alagoas, que teve seu primeiro nome Jaciobá, Pão de Açúcar, que significa no Guarani, espelho da lua. Teve os índios Urumaris como primeiros habitantes. Depois eles perderam suas terras, para os Chocós, que vivem hoje na ilha de São Pedro, no município de Porto da Folha, no estado de Sergipe. E depois os Urumaris reconquistaram a terra de Jaciobá, que é hoje Pão de Açúcar. Assim como os Caetés habitavam as terras de São Miguel dos Campos, os Caetés eram os nativos do litoral de Alagoas. Os Cariris e Chucurus foram os primeiros habitantes do atual município de Palmeiras dos Índios, em meados do século XVII. Estes são alguns exemplos citados por mim para melhor compreensão sobre esta problemática. A derrubada do marco temporal pelo STF dá espaço para a demarcação dessas terras que voltam a pertencer aos povos originários. E agora a União terá que indenizar os atuais proprietários, que terão que desocupá-las. Este é o entendimento dos povos indígenas, das ONGs internacionais e até mesmo do movimento Sem Terra. E para evitar grandes conflitos e derramamento de sangue, é preciso adotar critérios, pois sem parâmetros a situação pode agravar-se. Na verdade, o STF criou um problemão para o Brasil. E agora os conflitos entre indígenas e os atuais proprietários dessas terras produtivas tendem a aumentar ainda mais no Brasil, já que no país não existe muita segurança ou quase nenhuma segurança para os povos indígenas e tampouco para os proprietários de terras, que a todo momento têm suas propriedades invadidas por sem terras. E para evitar que o Brasil vire cenários de lutas sangrentas a partir da inconsequente derrubada do marco temporal pelo STF, essa é a minha opinião, urge o Senado aprovar o PL, que é o Projeto de Lei 2903 de 2023. Mas já se percebe que muitos deputados federais e senadores
já começaram a pular do barco para não contrariarem o STF, que, semelhante a um trator, esmagou o Congresso Nacional, esmagou a Câmara dos Deputados, esmagou o Senado Federal, cujas instituições foram literalmente desmoralizadas por 9 ministros que votaram pela queda do marco temporal. Sobre isso, eu acredito e até opino que, enquanto os membros do Congresso Nacional, que são senhores deputados e senadores, estiverem ajoelhados, beijando os anéis dos senhores ministros do STF, numa demonstração de subserviência e covardia, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal vão continuar sendo pisoteados, assim como pano de chão em período chuvoso. E essa imoralidade tende a perdurar, porque não são poucos os parlamentares federais que vivem a praticar atos criminosos, porque são corruptos, são desonestos, vivem mergulhados em esquemas. Isso é muito nojento. Para finalizar, eu gostaria de lembrar que nos meus tempos de adolescência, quando eu ainda era um estudante, colegas desonestos que tinham o péssimo costume de bater caneta dos colegas da escola eram chamados de mão leve, consciência de rato. Fica para a nossa reflexão este meu comentário. Para o Notícia Quente, jornalismo com credibilidade, Hélio Fialho. Até o próximo comentário, até o próximo podcast, se Deus assim permitir. Erga-te para a justiça, de pé para a verdade, Deus estará sempre ao teu lado.